Sabias que o podcast pode ser uma ótima oportunidade de networking? Não? Vem descobrir como neste episódio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Ter um podcast pode ser um excelente ponto de networking. E porquê? Estás-te a perguntar neste momento. Porque ter um podcast pode ser a desculpa perfeita que tu precisas para convidar determinada pessoa para poder falar contigo. É verdade. Ter um podcast pode ser estratégico e pode ser utilizado como ponto central de networking. Vamos imaginar aqui uma determinada situação. Vamos imaginar que tu queres falar com determinada pessoa ou que tu queres conhecer mais de perto aquela pessoa. Então, ao convidares essa determinada pessoa para um podcast, provavelmente ela vai aceitar. Porquê? Porque os convites de podcast quase sempre são aceitos. Ter um podcast é a oportunidade que nós temos para, e quando falamos de um podcast de entrevista, é a oportunidade que nós temos para dar palco ao outro. Então, chamar alguém para o nosso podcast é a oportunidade que nós temos para dar palco ao outro. Desta forma, quase todos os pedidos para participar num podcast são aceites. Não acreditas? Então experimenta. Pela minha experiência, é isto que acontece. Então, se tu queres falar com determinada pessoa e tens um podcast, tens aqui a conjugação perfeita para teres um ponto de ligação e conexão com essa pessoa. Ter um podcast pode ser uma excelente oportunidade para teres uma boa conversa com essa pessoa, para poderes conhecer melhor essa pessoa e para quem sabe criares uma oportunidade de conexão ou criares uma oportunidade de quem sabe poderes desenvolver determinado projeto com essa mesma pessoa que queres conhecer. É uma questão estratégica de puxares aquele assunto ou de pensares qual é que será o assunto que tu gostavas de abordar e fazeres pensar essa pessoa e, quem sabe, até poderes ajudar essa mesma pessoa nesse processo. Então, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Tu queres falar com um determinado psicólogo, que até é uma sumidade dentro da psicologia, e que tu querias falar-se com um assunto determinado de, quem sabe, despertar o interesse, olha, de ter um podcast, por exemplo. Então, e se tu és mentor de podcast, que aqui seria aqui o meu caso, de convidares essa sumidade dentro da área da psicologia, pode ser uma excelente oportunidade que essa determinada pessoa tem de experienciar o podcast, de falar comigo e também de poder ver as potencialidades que o podcast podem assumir também para o seu negócio. E quem diz isto no mundo do podcast pode dizer noutros mundos. É uma questão de fazer aqui o paralelismo e de perceber como é que isto pode ser usado estrategicamente para o teu negócio. É aqui que realmente está o trigger. De que forma é que tu podes usar um convite para um podcast para criar conexão com aquela pessoa, para criar motivo de conversa, para criar uma ligação com essa pessoa que mais tarde possa ser uma porta aberta ou até, quem sabe, uma porta escancarada quando tu necessitares de uma oportunidade na tua área. Já tinhas pensado sobre isto? Ainda não? Então aqui fica o meu desafio. Se tu tens um podcast ou pensas vir a ter um podcast, de que forma é que tu podes utilizar o teu podcast estrategicamente como networking? Ou seja, como uma oportunidade de criares conexão, de criares ligação com aquela pessoa para que mais tarde tu possas vir a criar uma relação e quem sabe a teres aqui uma porta aberta para determinado projeto, determinado assunto, dentro de determinada empresa ou até com aquela própria pessoa. Pensa sobre isso e, acima de tudo, utiliza de forma estratégica o teu podcast.
Ainda assim, não quero com isso dizer que tu sejas interesseiro e que tu mostres interesseiro naquela pessoa. Não. Utiliza isto de forma estratégica, ser interessante, ser inteligente e, acima de tudo, tem tato na forma como tu apresentas a tua proposta ou na forma como tu falas sobre determinado assunto, para que de alguma forma a pessoa não se sinta desconfortável. Isto é muito importante. Ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio entre o dar e o receber, um equilíbrio entre o dares palco àquela pessoa e também não sejas oportunista a dar este palco, ok? Eu queria, essencialmente, com este episódio, chamar-te a atenção para esta potencialidade sem ser oportunista, sem ser interesseiro. Torna o teu convite mais interessante e, desta forma, tenho a certeza que criarás uma porta aberta e aqui um ponto muito importante para criares mais networking para o teu negócio, mais networking para o teu trabalho e, ao mesmo tempo, também mais visibilidade. Porque se vais, por exemplo, pegando ainda aqui na sumidade dentro da psicologia, tu também vais, de alguma forma, ser inundado com a autoridade que aquela pessoa tem. Ou seja, a autoridade que aquela pessoa tem vai, de alguma forma, refletir-se também no teu trabalho. No fundo, vai estar mais visível à audiência do outro. Por isso, acima de tudo, utiliza isto de forma estratégica, ser interessante e não interesseiro. Combinado? Agora conta-me, já tinhas pensado em utilizar esta estratégia no teu podcast? Ainda não? Se ainda não, de que forma é que vais utilizar? Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, não te esqueças de seguir este canal e de seguires este podcast também. Um beijinho muito sonoro. Schwack!